Nesta aula prática, nós vamos ver exemplos de aspectos petrográficos da eudiagênese de arenitos e conglomerados. Nesta lâmina, nós vemos um arenito grosso, conglomerático, um arcóvio, com uma cimentação carbonática heterogênea. Parte da rocha tem porosidade, visível aqui impregnada pela resina azul, reduzida pela compactação. Nós vemos então nessas áreas cutículas irregulares de argila infiltrada sobre cutículas mais regulares e contínuas de óxido de ferro que circundam os grãos. E um cimento parcial por dolomita em pequenos cristais. Essa rocha mostra alguns intraclastos argilosos com grestas de contração, como é o caso aqui. O principal cimento da rocha corresponde à calcita, na forma de nódulos de caliche, calcrete, deslocando e substituindo os grãos. Nós vemos, por exemplo, um desses nódulos aqui, nós vemos os grãos deslocados, então pela precipitação rasa, próxima à superfície da calcita. É possível se ver em alguns lugares fantasmas dos romboedros de dolomita substituídos pela calcita. Nessa outra rocha, nós temos um dolocrete. Trata-se de um arenito grosso, um sublito arenito, cimentado por dolomita zonada, que deslocou os grãos. Os grãos estão basicamente boiando nesse cimento de dolomita por causa da precipitação deslocante muito rasa da dolomita. Nós vemos aqui essa cimentação deslocante mostrada e a dolomita com essa zonação marcante dada por inclusões fluídas. O detalhe desses romboedos de dolomita mostra então esses níveis de inclusões fluídas, marcando zonas dentro dos cristais, basicamente gerados por variações grandes na concentração da solução precipitante, precipitação rápida em épocas de grande evaporação e mais lenta em épocas de recarga e diluição. Agora nós temos um silcrete, ou algo como um silcrete caliche, porque também tem carbonato. A rocha foi gerada num solo arenoso, com argila em quantidade e grãos de areia. A sílica precipitou deslocando esses grãos, substituindo a argila, formando-se como nódulos que foram coalescendo gradualmente, se juntando para formar esses níveis cimentados então por quartzo microcristalino. Nós temos cavidades que provavelmente correspondem originalmente a raízes, preenchidas por carbonato ou por calcedônia, como é o caso aqui, e quartzo. Sílica microcristalina compõe a maior parte da rocha. Nós vemos os grãos de areia deslocados. Vemos esses moldes, então, preenchidos por quartzo e carbonato, moldes provavelmente de raízes. O material hospedeiro, então, corresponde a um solo arenoso, com muita argila, grãos de areia, heterogeneamente disposta. Esse arenito agora é o arenito grosso, quartzo arenito, cimentado por crescimentos de quartzo bem desenvolvidos. Os crescimentos são pré-compactação, isso é visível bem pelos contatos pontuais entre os grãos. É visível muito bem a forma dos grãos, marcados por inclusões, permite perceber então o empacotamento frouxo e a cimentação pré-compactação deste arenito. Nós vemos aqui então os crescimentos em continuidade ótica com os grãos, são sintaxiais, portanto, e a descontinuidade deles com os grãos é marcada por linhas de inclusões fluídas. Observa-se também muito bem aqui a forma geométrica dos contatos entre crescimentos. Essa forma geométrica de compromisso entre os crescimentos vai ser a forma de se perceber a presença de crescimentos quando não houver inclusões fluídas, não houverem linhas de inclusões fluídas entre os grãos e os crescimentos. Nós vemos outra rocha de cimentação silicosa, um silcrete com uma textura um tanto perturbada, e cimentado por opala e por calcedônia. Com polarizadores descruzados, nós vemos bem a opala, que tem uma coloração amarelada, aqui, na forma de cutículas irregulares sobre os grãos e de massas colomórficas
que cimentaram e deslocaram os grãos. Em alguns espaços maiores, após as cutículas de opala e os agregados colomórficos, formou-se então calcedônia, que ajudou a deslocar esses grãos. Então, os agregados tipo franja e esferulíticos de calcedônia. Nesse outro arenito, nós temos uma marcante laminação granulométrica, grossa, fina, um arcósio-lítico com grãos cobertos por argilas e por hematita. Nós vemos aqui as cutículas de argilas e hematita cobrindo os grãos, e acima dessas cutículas, cobrindo as cutículas e dentro dos poros, nós temos franjas delicadas de smictita. A porosidade aparece então em azul, impregnada por essa resina de impregnação. Nós vemos muito bem aqui nessa área aqui as cutículas de hematita, cobrindo os grãos de forma contínua, indicando que são pré-compactação. E aqui o detalhe das cutículas sendo cobertas por delicadas franjas de smictita. Os poros, então, preenchidos por resina azul. Em algumas áreas dessa rocha, nós temos uma cimentação de preenchimento dos poros por dolomita blocosa, euédrica, subédrica. E também temos alguma dissolução local dos feldspatos com geração de porosidade intragranular. Esse outro arenito também tem hematita. Todas essas rochas iniciais que nós estamos mostrando são todas, então, características de ambientes continentais de clima seco. Nós temos, então, cutículas de hematita contínua, também cobrindo os grãos. Seguidos, então, por uma cimentação por calcita poiquilotópica, aqui toda essa área é ocupada por um único cristal de calcita, que além de cimentar os grãos, preenchendo os poros, também substituiu parcialmente alguns dos grãos de feldspatos. Nós temos agora outro arenito com uma eldiagênese continental de clima seco, representada nesse caso por argilas mecanicamente infiltradas. As cutículas irregulares de argila que se formaram nesse arenito foram introduzidas então por infiltração mecânica. Isso dá a elas esse aspecto irregular. Muitas vezes estão descoladas da superfície dos grãos por contração durante a evolução genética posterior, desde que elas eram originalmente smictíticas e perderam água, então, e se contraíram dessa forma. Em alguns lugares nós temos alguma cimentação por calcita, preenchendo os poros e engolfando essas argilas infiltradas, cobrindo, engolfando as argilas infiltradas. Nós temos também alguma dissolução de grãos de feldspato, formando porosidade intragranular, e raramente alguma precipitação de caulinita, superfície baixa, textura fina, preenchendo alguns poros. Esse outro exemplo é de um conglomerado granuloso arenoso, totalmente entupido, preenchido por argilas infiltradas. Nós vemos então os espaços porosos originais foram completamente ocupados pela infiltração de argila. Esse outro conglomerado é composto bastante por fragmentos metamórficos de baixo grau, muitas micas também, e grãos de quartzo e feldspatos. Vemos um desses fragmentos aqui metamórficos, um fragmento de litoclasto de xisto, alguma cimentação por dolomita, muita porosidade, essa rocha é um reservatório de petróleo, alguma cimentação por crescimentos de feldspato, ao redor de grãos bem alterados, litoclasto de metasiltieto e de quartzito, com uma cimentação de novo parcial por dolomita e porosidade preservada. Aqui, os crescimentos de feldspato preservados, o grão muito alterado, bastante turvo, aspecto vacuolizado, bastante comum crescimentos de feldspato sobre os grãos feldspáticos nessa rocha, e a dolomita, preenchendo então parcialmente a porosidade. Nós vemos agora um fragmento metamórfico com pirita microcristalina. A pirita também preenche alguma porosidade nessa rocha e substitui os grãos, corroendo os grãos. Nós vemos agora um arenito grosso, quartzarenito diagenético. O que significa isso? Significa que originalmente não era um quartzarenito, se tornou um quartzarenito devido à diagênese.
Nós vemos os contatos geométricos entre os crescimentos de quartzo, mesmo que eles não estejam bem marcados e separados dos grãos. E vemos então intensa dissolução dos grãos de feldspatos, deixando apenas restos desses grãos. Porosidade aqui impregnada então por resina azul. Esse é um exemplo então de uma eodiagênese continental sob o clima úmido, devido a toda essa dissolução dos feldspatos, e também a formação de caulinita, substituindo esses grãos feldspáticos e preenchendo parte dos poros. A caulinita está parcialmente engolfada por crescimentos não diferenciados de quartzo, que estão, então, cimentando essa rocha. A caulinita também expandiu e substituiu as micas, formando esses acordeons ou sanfonas. Temos agora outro arenito com eodiagênese continental de clima úmido. Nesse caso, nós temos muitos fragmentos carbonosos pretos e micas substituídas por siderita. Intraclassos também substituídos por siderita. O carbonato marrom microcristalino que vocês veem aqui é siderita, então nós vemos grande substituição das micas e expansão das micas. Esse grão com essas linhas aqui correspondia originalmente a uma biotita extremamente substituída e expandida por siderita microcristalina. Enquanto isso, a muscovita foi substituída e expandida por caulinita. Então nós vemos essa expansão das margens dos grãos de muscovita e a substituição por caulinita de birofringita cinza. A fonte para essa diagênese principal, nós vemos então esses fragmentos carbonosos em grande volume nessa rocha. Através da fermentação provavelmente se formou essa siderita. Nós temos então um ambiente ácido também adequado para a formação da caulinita. Esse outro arenito é um quartzo-arenito cimentado por espessas franjas e massas colomórficas de hematita, formados então num ambiente continental de clima úmido, é um laterito, com essas grandes franjas, espessas franjas de hematita. A porosidade está então em azul, como de hábito, impregnada por resina, e nós vemos alguma dissolução dos grãos de quartzo policristalino nesse ambiente extremamente lixiviante. Nós vemos então um aspecto colomórfico e embolotado desses agregados de hematita agora, provavelmente significando que eles fossem originalmente guetita, hidróxido de ferro, como de hábito nesses lateritas. E agora passamos para um ambiente eodiagenético marinho. Temos aqui um beach rock, uma rocha cimentada na faixa costeira, híbrido com bioclastos e intraclastos carbonáticos misturados com grãos siliciclásticos de areia. Nós vemos uma cimentação seletiva, como franjas de calcita magnesiana em torno dos grãos carbonáticos, enquanto os grãos siliciclásticos têm muito menos dessa cimentação. Nós vemos diversos tipos de bioclastos aqui, por exemplo, aqui um foraminífero bentônico. As franjas estão circundando os grãos parcialmente. Nós temos alguns fragmentos de rocha plutônica também. Nós vemos também bioclastos de algas vermelhas, com textura celular característica, foraminíferos. Intraclastos com esses bioclastos e outras partículas. E as franjas, então, cobrindo de forma heterogênea e parcial os grãos. Nesse outro witch rock, nós temos agora a cimentação por aragonita. Nós temos franjas fibrosas de aragonita. A rocha também contém bastante bioclastos, nesse caso aqui o bivalve, aqui alga vermelha, textura celular. E as franjas aqui cresceram muito, estão praticamente preenchendo totalmente os poros. Temos bioclastos também de bivalves. E intensa, então, cimentação pré-compactação. Nenhuma compactação ocorreu aqui por aragonita fibrosa, formando essas franjas bem desenvolvidas. Essa outra rocha é cimentada agora por um cimento micrítico, significando um cimento de textura microcristalina, não micrita no sentido de matriz carbonática, de lama carbonática. É um cimento micro ou criptocristalino, de calcita magnesiana, também com bioclastos de moluscos de algas vermelhas.
Nós vemos que houve uma cimentação sobre esses bioclastos antes da formação do cimento micrítico, na forma de franjas fibrosas, provavelmente de aragonita. Aqui nós vemos um bioclasto de alga vermelha com textura celular característica, cimentação de franja fibrosa e um cimento pseudopeloidal de calcita magnesiana. Esse tipo de textura é tipicamente influenciado pela ação de bactérias. Nós vemos aqui um exemplo, um cimento pseudopeloidal bastante característico, cimentando então os grãos. Esse arenito agora é cimentado por carbonato em forma de calcita em mosaico fino e grosso. Nós temos micas e bioclastos orientados mais ou menos paralelos. Nós vemos aqui bioclastos de ostracode, micas, grãos de feldspato bastante abundantes, bastante angulosos, bioclasto de bivalve, um grão de zircão, muitos feldspatos, microclínio principalmente. E nós vemos então que a cimentação é pré-compactação, os grãos basicamente só se tocam por contatos pontuais, as micas não estão deformadas, indicando então uma cimentação bastante precoce. Em alguns lugares, inclusive, as micas estão expandidas pela precipitação intragranular dessa calcita num ambiente marinho. Então, esse outro arenito também cimentado intensamente por calcita. Nós vemos então diversos tipos de bioclastos diferentes, uma cimentação por calcita ferrosa, que tem aqui um tingimento em lilás para a solução de alizarina e ferrocianato de potássio. Nós vemos aqui um bioclasto de alga vermelha, a cimentação poiquilotópica, então grandes cristais de calcita levemente ferrosa. Bioclastos de diferentes tipos, nesse caso equinoide, um ouriço do mar, com cimentação poiquilotópica ao redor, muitos grãos de microclínio. Um bioclasto de macroforaminífero, com bela estrutura interna, preservada, cimentada, e a cimentação poiquilotópica de calcita ferrosa. Bioclasto de briozoário, muitas micas também, de novo, de biotitas, e bioclastos, então, com grãos de quartzo de feldspato e cimentação poiquilotópica. Calcita ferrosa aqui tingida de lilás poiquilotópica, cimentando e corroendo e substituindo parcialmente os grãos, diversos exemplos aqui. Agora nós temos um arenito médio, bem selecionado, arcósio, com cimentação por crescimento de quartzo não diferenciado dos grãos. Nós percebemos o crescimento apenas por causa dos contatos policristalinos, geométricos, zigue-zague. Níveis de concentração de minerais pesados. Ao longo desse nível nós temos muitos óxidos de titânio, cor marrom, e algum carbonato também ferroso, anquerita, dolomita ferrosa. Os grãos de feldspato estão bastante modificados, temos plagioclásticos albitizados, com crescimentos de albita ao redor. Algumas vezes os grãos foram dissolvidos depois da formação dos crescimentos de albita. Suporte adicional para esses conteúdos se encontra então no tutorial de petrologia de arenitos da PG e no Atlas, no Mecholet-Tal da PG também, que tem então todos esses processos e produtos característicos da eodiagênese de arenitos e conglomerados. Nós vamos ver também bons exemplos dessas feições na nossa aula prática correspondente. Obrigado.